Obrigada, professora Manolita, obrigada aos colegas, todos presentes, aos que permaneceram, aos que chegaram agora, a Celina, ao Diogo também, que são nossos líderes de tema. O meu nome é Thalita Trindade, eu sou coordenadora adjunta do tema 12, recém-criado para o 33º ano em grade, e eu sou só agradecimentos a todos vocês e aos processos que a gente tem vivido até aqui, que para mim pessoalmente tem sido muito interessantes, muito formativos, né, pensando na minha jornada, a minha própria jornada. E aí eu vou contar para vocês aqui bem rapidamente qual vai ser a nossa agenda de hoje, assim, bem resumidamente mesmo. A gente vai então falar sobre o que é o escopo, né, do tema 12, a gente vai apresentar a vocês os roteiros, esse é o objetivo desse encontro. Nós temos, como a professora falou em alguns encontros anteriormente, a gente tem 4 modelos, 4 roteiros possíveis de serem seguidos para a entrega dos produtos técnicos e tecnológicos, que é o que é tratado no tema 12. E a gente também vai compartilhar bem brevemente como foi a jornada para que a gente construísse esses roteiros. E aí, na sequência, eu passo a palavra para os colegas, para a Celina, para o Diogo, para a gente efetivamente ir no detalhe de cada um deles. E eu já vou deixar aqui alguns avisos gerais. O primeiro deles é para que vocês, por favor, fiquem à vontade para fazerem suas perguntas ao longo do caminho. A gente vai ter um tempo no final, mais na segunda etapa, né, para as dúvidas, para as sugestões, para as críticas, são todas muito bem-vindas, mas se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, por áudio ou pelo chat, a gente vai acompanhando. O segundo aviso é que vocês receberão, como participantes, né, no final da nossa jornada hoje, os roteiros em primeira mão. Isso é caríssimo para a gente, porque vocês vão co-construir isso conosco, então, por favor, recebam-nos com carinho e também não deixem, depois olhando com mais detalhe, com mais atenção, não deixem de encaminhar para a gente as suas sugestões. E, por fim, eu vou deixar também um convite, a gente vai ter uma oficina em julho, e aí o Anderson está me ajudando no agendamento dela. Foi um convite da professora Lina, e eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com ele. A gente vai falar sobre a produção de podcast. E eu vou especificamente apresentar a vocês a minha vivência com um estudante de graduação, ele é um estudante da economia, fez uma disciplina minha na administração, que é autista, e ele teve um desempenho brilhante, e eu atribuo parte disso também ao envolvimento dele com a produção de uma entrega sonora, e enfim, foi muito emocionante para mim, né, como professora. E assim que a gente tiver a data, a gente compartilha com vocês, pensando também nos termos do roteiro que a gente vai visualizar aqui. Bom, então, partindo aqui para apresentar a vocês uma breve explicação de como foi esse caminho, nós fizemos uma primeira versão do que antes seriam 3 roteiros iniciais, e logo eu falo para vocês os formatos, pensando os produtos que a área 27, a nossa área, elege como sendo os produtos técnicos e tecnológicos de nossa escolha, e a partir deles a gente entendeu quais seriam mais factíveis, né? E aí não foi uma decisão descolada do corpo acadêmico, a gente tentou validar isso com muitos colegas, mas chegamos a 3 produtos, que são os materiais didáticos, melhorias de processo, avaliações, né, de políticas públicas ou corporativas, e juntamente com propostas de novos negócios ou organizações sociais, empresas e organizações sociais. E a gente fez um processo de validação desse roteiro, a gente está hoje na 7ª versão dele, e vocês vão perceber que são roteiros abertos, no sentido de que todos os seus inputs são muito bem-vindos para que a gente tenha uma versão cada vez mais aprimorada deles, e na medida em que a gente avançar com as edições de Grade, a gente vai incluindo potencialmente novos itens, novos produtos a esse portfólio, para que a gente contemple todas as possibilidades lá previstas pela CAPES. A penúltima rodada de revisão desses roteiros foi feita muito carinhosamente pelos professores Gustavo, Reinaldo e Flávia, que fizeram uma edição anterior aqui com a gente, do Café Entre Amigos.
Fizemos os ajustes, reenviamos para eles, e a gente tem uma versão mais acabada ou mais próxima do que a gente entenda que seja agora, sim, o escopo para as submissões ao tema 12 desse Enangrade. Posto isso, pessoal, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vou passar aqui a palavra ao Diogo. Ele vai apresentar o roteiro sobre melhorias de processos. Na sequência, a gente passa a palavra para a Celina. Ela vai falar sobre novas empresas e organizações sociais. Eu volto a falar sobre os materiais didáticos e, por fim, a gente vai apresentar o roteiro de avaliação de políticas e um pouco do escopo que a gente imagina para cada um deles. Conseguem ver, pessoal, na tela? Sim. Eu acho que a primeira nota aqui é muito importante, é sobre como a gente organizou esses roteiros, os roteiros, e o nosso pedido é para que eles sejam usados como um guia mesmo, né? Ele é todo construído a partir de questões mais de ordem reflexiva. Então, por favor, se apropriem dele, né? Como a gente pediu, né? Indiquem suas sugestões, e aí, muito rapidamente, eu vou passar aqui para o roteiro do Diogo, não vou me estender. Por favor, Diogo, fique à vontade. Oi, Thalita, muito obrigado. Bom dia, pessoal, a todos. Espero que todos se encontrem bem. Eu me chamo Diogo, sou professor do Instituto Federal do Mato Grosso, e assim como a Thalita, a Celina, faço parte da comissão do tema 12, do novo tema que está sendo apresentado ao Enangrade desse ano, sou um dos líderes. Vou falar para vocês brevemente sobre o nosso primeiro produto, o primeiro produto que está sendo sugerido, que é indicado dentre as opções que podem ser enviadas ao evento desse ano. O primeiro produto é intitulado Melhoria de Processo, que nós fizemos uma pequena adequação no nome, mas no final das contas ele se refere aos processos não patenteáveis, que é um dos vários produtos elencados pela CAPES para a nossa área, para a área de administração, a área 27. Então, acho que, como a Thalita mencionou, nós procuramos fazer o desenvolvimento do roteiro que oriente a construção de cada um desses 4 produtos que vão ser apresentados. E é importante frisar que são indicações. Vamos seguir o pessoal que estava aí na palestra do professor Sadal, que não é rígido, não há uma resposta certa para tudo, mas eles orientam, como bem a professora Thalita mencionou. É importante frisar em relação a esse produto tecnológico que ele diz respeito a materiais não patenteáveis. Então, até porque os materiais patenteáveis ou que são protegidos por mecanismos formais de proteção dizem respeito a outros tipos de produtos tecnológicos que não este. Então, este produto trata sobre processos tecnológicos, e quando nós referimos tecnológicos, a gente está partindo da ideia do conhecimento aplicado, porque isso é importante frisar, principalmente na graduação, que a gente não está se referindo unicamente à tecnificação, nesse sentido mais industrial, mas puramente ao conhecimento aplicado. Então, eu vou procurar ser bem fiel ao roteiro. Então, são processos tecnológicos que, por impedimentos legais, não apresentam um mecanismo formal de proteção no nosso território, incluindo ativos de propriedade intelectual, como, por exemplo, ferramentas de diagnóstico, apoio à tomada de decisão, adaptações em metodologias ágeis, e está aí o Scrum, que é uma das mais conhecidas, existem outros exemplos colocados, sistematização de processos existentes, entre outras possibilidades de melhoria. O roteiro foi pensado em algumas sessões, então a primeira sessão, referente ao material textual, que deve orientar as submissões ao evento, é a identificação do processo. Eu acho que não é o objetivo aqui acabar, enfim, sendo professoral, mas é importante só a gente observar o que divide, o que distingue este produto tecnológico dos demais. Neste produto, a unidade de análise, nós estamos olhando para o processo. Então, é importante ter bem claro nortear, né, a construção do produto tecnológico, da submissão, qual que é o processo que está sendo analisado, porque é a partir dele que vão ser oferecidas melhorias.
Então, nessa primeira sessão, visa contemplar isso. Então, o item 1.1, nós solicitamos o nome do processo avaliado. Então, há uma infinidade de processos, e aqui eu também, de novo, não é o intuito ser exaustivo, mas é importante só ter bem claro o que se trata um processo. Existem diversas nomenclaturas, talvez seja bastante válido recorrer ao gerenciamento de processos de negócio, que é um campo que traz uma série de conceitos que ajudam a entender e fazer a descrição do que se trata um processo, mas vamos resgatar aquela ideia de uma entrada, uma transformação e uma saída dentro de uma sequência de ações que são executadas e que são interrelacionadas. E acima de tudo, que são identificáveis e distinguíveis. A gente precisa, evidentemente, para oferecer uma melhoria no determinado processo, identificar as etapas que compõem esse processo, evidentemente. Então, a primeira questão seria identificar o nome do processo avaliado, e aí há uma série de sugestões, um processo referente à compra em uma instituição pública, uma instituição privada, a solicitação de determinados recursos entre setores, a processos de gestão, a processos de desenvolvimento de lideranças, e todos esses exemplos que eu estou apresentando agora são exemplos reais de trabalhos publicados ou de produtos tecnológicos que adotaram ou que ofereceram sugestões para melhorias nesse processo. Então, nesse item, a ideia é justamente fazer a descrição sobre qual é o processo analisado, como é que esse processo se apresenta na situação atual do relato que está sendo apresentado, qual é a organização, e aqui é importante que a gente frise também que nós estamos olhando, nós estamos partindo da perspectiva que não há uma discussão de melhorias de processos apenas em negócios. São bem-vindos sugestões referentes a organizações públicas, organizações do terceiro setor, ou quaisquer outras organizações em que possam ser oferecidas sugestões de melhorias em processo. Qual é o mercado, a região? Isso é importante para que seja possível compreender o contexto no qual aquela organização se situa, até porque uma das questões pertinentes e que são bastante caras aos produtos tecnológicos é a aplicabilidade. Então, as submissões apresentadas não são apenas, não representam apenas melhorias nas organizações que elas analisam, como elas também podem oferecer insights para outras organizações, e isso é fundamental, a questão do contexto, do mercado, até para que outros autores, outras organizações se percebam também nos processos, nos produtos tecnológicos endereçados ao evento. Posteriormente a essa questão sobre os avanços, sobre o grau de inovação, isso está bem ilustrativo, é uma questão que percorre todos os demais produtos tecnológicos. O item 1.4 diz respeito ao impacto, isto é, o que se obteve como resultado ou o que se espera obter. É importante só frisar também que a proposta pode dizer respeito a proposta que eu me refiro ao produto submetido ao evento, pode se referir tanto a uma proposta de melhoria, como também uma melhoria que já foi executada ou que está em desenvolvimento. Então, os autores podem indicar aqui quais os potenciais resultados esperados ou quais aqueles que, inclusive, já foram colhidos ao longo do processo, ao longo do desenvolvimento do processo. O item 1.5 diz respeito à complexidade, que enfim, adquire um caráter mais os principais desafios enfrentados para desenvolver o trabalho, considerando os atores envolvidos ao longo da mobilização do produto tecnológico. Isso quer dizer, por exemplo, os recursos, as pessoas, enfim. O item de número 2 é a segunda seção e diz respeito propriamente à análise do processo. A apresentação pelos autores das etapas, da avaliação das etapas críticas do processo observado, de modo que sejam indicadas as oportunidades evidenciadas ou que estão sendo endereçadas pela proposta. Então, qual o objetivo do processo que está sendo analisado, o que ele busca viabilizar, quais são os inputs e os outputs do processo, as atividades, e aqui também talvez seja interessante resgatar a noção da composição de processos em subprocessos, atividades e tarefas. Então, desencapsular mesmo todos os elementos que compõem a construção do processo que está sendo analisado, quais as responsabilidades das pessoas que estão envolvidas no processo, como que acontecem as interações, hands-offs, ou seja, como que é a passagem de bastão entre os diferentes envolvidos ao longo do desenvolvimento do processo analisado,
Quais são os indicadores? Isso é uma questão muito significativa também. De repente, a sugestão dos autores pode dizer respeito também a indicadores sobre o processo. Por exemplo, antes da proposta, determinados indicadores norteavam aquela instituição e após novos. Então, evidenciar isso é uma questão interessante. E, por fim, ali, quais são os pontos fortes e pontos passíveis de melhoria no processo, as atividades, quais são as oportunidades de melhoria. Enfim, acho que isso ajuda. As perguntas, elas são amplas, mas, ao mesmo tempo, elas ajudam a nortear os itens que podem ser contemplados pelos autores nessa sessão. No item 3, já diz propriamente a proposta. Enquanto que o item 2 apresenta o cenário atual, o item 3 vai revelar o que os autores propõem em relação ao processo que está sendo analisado. Então, aqui pode ser, por exemplo, acrescentado qual que é o novo processo, porque, via de regra, os redesenhos, esse produto diz respeito a aumento do valor agregado de um determinado processo, aumento da competitividade, se for um negócio, aumento da produtividade, simplificação. Então, aqui os autores podem demonstrar exatamente qual está sendo o ganho apresentado a partir dessa melhoria que está sendo proposta. Quais são as responsabilidades? Evidentemente que, após um cenário de melhoria, as responsabilidades dos atores se modificam. Então, como que se modificou isso? Quais são os novos protocolos? Quais recursos passaram a ser mobilizados a partir dessa melhoria que não eram antes? Ou quais deixaram de ser também, a depender do tipo de melhoria. Deixa eu só fechar. Pronto. Quais seriam os principais obstáculos? Isso é evidente também, porque apresenta uma visão bastante lúcida da melhoria e, evidentemente, mostrando que há ainda algumas questões que podem ser aperfeiçoadas. Enfim, acho que fica bem evidente o que se espera nesse item 3 a partir dessas perguntas norteadoras. E, por fim, nas considerações finais, os autores podem resgatar quais critérios poderiam ser incorporados à avaliação do processo revisto, quais outros elementos desse processo poderiam ser considerados em desdobramentos futuros, evidentemente já pensando em futuros trabalhos ou em aperfeiçoamentos, ou mesmo que outros autores resgatem o produto técnico e tecnológico, e aperfeiçoem ele a partir das suas realidades, a partir das suas questões contextuais. Em linhas gerais, qual é a estimativa de impacto dessa proposta de melhoria de processo? Finando as referências também, evidentemente, os autores devem se basear em questões já referenciadas para a construção da proposta. Então, de modo geral, essas perguntas consistem no roteiro que guia a orientação, que orienta, melhor dizendo, a construção deste primeiro produto tecnológico, que é a melhoria em processos não patenteáveis. É isso, Thalita. Muito bem, eu queria saber, então, se alguém tem alguma dúvida, pergunta, sugestão de alteração, alguma coisa que não tenha ficado claro. É um momento para a gente também fazer esse ajuste fino, que vocês entenderem necessários. Mas sem pressão também, gente. Se a gente posso passar também para a próxima fala, e enquanto isso a gente vai pensando um pouquinho mais. Celina, fique à vontade, por favor. Então, gente, bom dia mais uma vez, satisfação estar aqui, né, poder contribuir com um tema tão importante e, sobretudo, esse desafio, né, que a Angrade toma para si, convida nós a participar e eu aceitei, me sinto honrada por estar aqui, quero contribuir sempre que puder, sobretudo porque eu sei que fazer um PPT dessa magnitude, a sociedade é a primeira a ganhar, né? Então, a temática que eu vou apresentar para vocês agora é empresa ou organização social inovadora. Então, de antemão, né, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Celina Olivindo, estou falando da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que até o ano passado era a UFPI, né, Universidade Federal do Piauí, houve um desmembramento e hoje nós somos universidades independentes. Sou administradora,
com muito orgulho e de coração e por opção, não foi o que deu, não, foi o que eu quis mesmo. Então, estou nessa luta da administração há mais de 20 anos, né? Me doutorei ano passado na Universidade Federal da Paraíba, com o professor Dr. Marcelo Bispo, que é meu professor, continua amigo e mestre aí por resto da vida, que me trouxe até aqui a Angrade e que eu sou muito feliz, né, por conhecer Thalita, Manuelita e os demais que eu estou conhecendo aqui e só aprendendo, tá? Então, qual que é a proposta, né, desse PPT, que é muito importante, a gente dá a oportunidade para os alunos expor, materializar, sabe, as ideias e as angústias que eles têm em sala de aula, né? Algumas universidades, a exemplo da que eu estou, já está se preparando para esse contexto através das incubadoras, tá? Eu vejo muito esse PPT a partir das incubadoras tecnológicas. E nós estamos nesse momento de formação da incubadora. Por quê? Como a apresentação diz, é uma nova empresa ou organização social formada com base em um produto, serviço ou processo tecnológico desenvolvido por discentes sob a orientação de um docente, né, no âmbito do programa de graduação. Nessa categoria serão aceitos relatos técnicos de projetos implantados ou em fase de ideação, né? Essa palavra ideação, ela é muito, muito presente nas startups, que, na verdade, se nós pararmos aqui para analisar, o PPT ele pode nascer uma startup, ele pode fundar uma startup, e a partir, né, dessa ideia dele inicial, ele pode aí conduzir a formação dele já para ele sair como um empreendedor, a partir de um negócio que já está bem, né, fundamentado do ponto de vista teórico. Então, o primeiro ponto é a identificação da oportunidade da nova empresa ou organização social. Nós pensamos e conversamos muito sobre isso, justamente para não trazer a ideia de que nós estamos apenas ali, como foi dito pelo professor Diogo, na seara das instituições privadas. Mas não, sobretudo nas organizações sociais como um todo. Então, o primeiro ponto é você dar nome, né, ao sujeito, a essa criança que vai nascer, a esse bebê que você vai dar à luz. Então, né, qual é o nome, de que forma você enxerga esse projeto? Eu acho que é o primeiro momento que você vai ali idealizar, sentar e dizer, junto com seus amigos e professor, que nome a gente dá para esse primeiro momento. E aí, a partir disso, né, a partir do nome que é dado, eu vou pensar num próximo momento, que é a descrição dessa nova empresa ou organização social e sua finalidade. Então, a partir do momento que eu sei que é a Celina que está ali, então, quem é a Celina, né? Celina é uma pessoa, né, preta, de origem indígena, formada em administração, que mora no Piauí, que tem a finalidade de contribuir com o estudo da administração, tá? Aí é a Celina. Então, para a tua ideia, né? Então, trazendo aqui como exemplo, é real a ideia do Farofa Social, que é uma startup que foi criada a partir da minha tese de doutorado e que alguns alunos já estão pegando de exemplo para replicar outras ideias aqui na faculdade que eu atuo. Então, o nome seria Farofa Social. Eu vou descrever, né, uma breve descrição, né, quais são suas características gerais e seu diferencial, setor e região de atuação de mercado, público-alvo, qual a oportunidade para a criação dessa nova empresa ou organização social, como, quando e em que contexto essa oportunidade se identifica, né? Essa iniciativa foi ou será apoiada por uma incubadora. Então, como foi dito, é um roteiro. É lógico que nós não vamos permitir que o aluno leia, responda e fique aquele produto produzido com uns pontinhos de marcação, né? Essa não é a ideia. A ideia é que, no contexto desse texto inicial, essas perguntas sejam respondidas. Então, eu poderia utilizar como exemplo a Farofa e dizer, né, que a Farofa Social é uma organização social que visa atender o pequeno, o médio e o autônomo empreendedor no trade turístico, na região norte do estado do Piauí, e que tem como finalidade conectar pessoas por meio de tecnologias de comunicação. Em linhas gerais, é isso. Aí eu vou pegar aqui os autores e fundamentar essa minha ideia geral para dizer, então, quem é meu público-alvo? Meu público-alvo são os agentes, os praticantes do turismo. Esse é meu público-alvo, né?
Quais as características dessa minha ideia, dessa minha organização social? A característica dela é uma organização social, né, que se concretiza, que se constitui no app, ou seja, no aplicativo, que tem como missão, né, colocar essa conectividade no trade. Então, esse primeiro momento é para o leitor que vai ler o teu PPP saber o que você está pensando, saber o que você está fazendo, e idealizar ali, se encontrar ali na tua ideia. Sabe, a ideia é sua. Existe uma cultura muito forte na nossa profissão de que ideia foi feita para guardar. Porque se eu disseminar minha ideia, alguém vai lá e copia. Mas se você é o primeiro a expor a sua ideia e essa ideia é sua, o mercado vai entender que, por mais que ela não esteja ainda patenteada, publicada, a ideia é sua. E qualquer um que venha depois de você vai ser visto com o mercado assim. E aí existe essa questão de que eu tive uma ideia, eu comecei a construir junto com a comunidade, a maturar essa ideia, que é uma outra fase, mas eu não fui para frente. Aí veio o outro, um ano depois, Celina não quer fazer nada com essa ideia dela, não, eu vou aqui fazer o que eu quero, dar minha cara a essa ideia e vou levar para frente. Isso pode acontecer. Mas a ideia, a questão da ideia é você maturar com outras pessoas. E aí, essa ideia, ela está em que momento, né? Nós temos aqui o item, só um minutinho para eu fechar, o item 1.3, já que fala dos avanços tecnológicos da inovação. Em qual dessas nuances essa sua ideia está? Está no desenvolvimento, com base no conhecimento inédito? Está na combinação de conhecimento pré-estabelecido com inovação? A farofa está mais aí, tá? Está na adaptação de conhecimento existente, não é só uma adaptação, que a gente chamaria de um benchmark aqui, né? Então, o que é? O que ela traz de mais? Qual é o plus que ela dá? Qual que é o buchinho que ela faz na ideia já existente no mercado? E a aplicação desse conhecimento, né, já existente ou que você está pensando, como é que isso vai acontecer? Então, você vai se centrar em uma dessas opções e aí partir, né, para a construção e falar do impacto dessa tua ideia de empresa ou organização social a partir desse seu momento que você se situou. Tá, eu estou situado na produção com baixo teor inovativo. Mas por ele ser um baixo teor inovativo, não desmerece a minha ideia. Não desmerece em nada. Por quê? Porque nós temos empresas como a 3M, que ela é extremamente tradicional, e ela tem um mega impacto na vida da gente. Quem é que pensa no Durex, no post-it, na fita dupla face, no grampeador, nós professores no marca-texto, a indústria automobilística, toda a parte de borracha. Então, a 3M é uma empresa considerada inovadora, mas ela trabalha dentro de um contexto tradicional. Então, é só um exemplo para você pensar assim, a produção com baixo teor inovativo não quer dizer que ela não é boa e que ela não é merecedora de atenção. Só quer dizer que ela está numa seara diferente aqui, para que quando a gente vai olhar para ela. E aí você vai dar essa adaptação desse conhecimento nesse contexto, né, do que vai existir. Eu acredito que o melhor que você pode fazer aqui é ser o mais sincero dentro do seu trabalho. Quanto mais sincero, quanto mais coeso a tua ideia, a tua empresa, a organização social que você quer propor está dentro dessas categorias, melhor vai ser para você conseguir visualizar o impacto. E o que seria esse impacto, né? O que se obteve como resultado, ou vai se obter, né, que é uma prospecção, se for só na ideação, de resultado que a gente espera com essa ideia, com esse produto, né? Identificando o quê? A abrangência, as pessoas, que já foi dita ali como público-alvo, dentro e ou fora dessa nova empresa ou organização que você está idealizando. Por exemplo, o Farofa está no momento de MVP, que é produto mínimo viável, mas a gente entende que é a idealização. Então, nesse sentido, o maior impacto que a gente entende é dar acesso, isso não quer dizer que vai acontecer, mas é dar acesso ao processo de comunicação digital às pessoas que participam do trade, mas que não têm condições. Esse seria, assim, um dos maiores impactos. E aí você vai desenvolver por que isso é um impacto. É importante dizer que tudo tem impacto positivo e tudo tem impacto negativo. Então, você omitir do teu texto os impactos negativos só faz com que a gente pense coisas que talvez nem existam. Você, talvez, prospectar possíveis impactos que não são tão positivos, faz com que a gente fique ali dentro daquela seara.
que é o que o professor estava falando há pouco, quando ele diz assim, eu espero que no artigo tenha lá estudos futuros, mas nem sempre tem. Mas quando tem, ele ganha um olhar diferenciado. É o que a gente está falando aqui de impacto, né? Esse impacto, ele deve ser visualizado em toda a seara, tá? E aí a gente vai para o item da complexidade, porque é algo novo, é algo pensado, é inovador, você está criando, então existe aí um fundo de complexidade teórica e prática muito grande. Então, quais foram os desafios enfrentados para desenvolver o trabalho? E aqui é para você relatar mesmo, já que é um relato técnico, para que outros que venham depois de você possam aprender com seus erros ou com as suas dificuldades e tentar contornar de uma forma que você já tentou e não deu certo, ou tentou e deu certo, tá? Considerando o quê? Considerando os atores envolvidos, tanto interno quanto externo, que é o que a gente chama dos stakeholders, a nova empresa, a organização social, as competências necessárias, conhecimento, habilidade, atitude, muito importante o CHAI da administração, né, mobilizadas ou desenvolvidas, ou que emergiram do campo e a gente nem imaginava. Isso é muito interessante, sobretudo porque vem a ser algo inédito e inovador. Para quê? Para que eu possa construir meu diagnóstico. E aí, a partir dessas informações, né, a partir do momento que eu tenho essas informações, eu vou construir meu diagnóstico. E como é que é construir esse diagnóstico? É bem sendo a doutora ADM ou doutor ADM no sentido de uma consulta mesmo. E essa consulta, ela tem que ser norteada por algumas perguntas. Né? Por exemplo, quais são as bases teóricas e metodológicas que eu estou utilizando para esse diagnóstico? Então, se você vai no clínico geral, no ortopedista, se você vai no cardiologista, aqui na administração é assim, é marketing, é OSM, é finanças, né? Qual que é essa base que eu estou usando? Como foram coletadas, selecionadas essas fontes? Ou seja, que exames vocês pediram para esse mercado, que exames vocês acharam legal que essa ideia precisa passar? É um teste de opinião? É uma validação de mercado? É saber se tua ideia tem liga ali, fazendo aquelas perguntas para 10, para 12, para 15, depende aí do número de pessoas que você pretende, vamos dizer assim, impactar. Então, como foi essa coleta? Né? Foi questionário, foi entrevista, foi Instagram, foi áudio, vídeo? Né? Como é que é isso? Foi fotografia? Então, é interessante que você deixe essa riqueza de detalhe, né? Como se deu o tratamento de dados, de que forma que você deu, foi evocativo, foi um tratamento de dados por meio de software, foi qual e quant, como é que foi esse qual e quant, não só usar teóricos, mas dizer como foi que vocês fizeram, isso é muito importante, né? E, sobretudo, onde foi que vocês chegaram, quais são os resultados, quais elementos do diagnóstico sustentam a ideia de vocês, né? Essa ideia inicial, ela foi confirmada ou foi refutada? E se foi confirmada, por que foi confirmada? E o que deve ser reajustado depois do diagnóstico, porque é natural que isso aconteça, tá? E nesse possível, né, como é que isso vai acontecer? Quais são as expectativas do público-alvo, dos stakeholders, grupos, e de interesse a respeito dessa empresa, organização social e respectiva categoria? Isso porque vai me ajudar a entender ou a desenvolver a modelagem, né, para que eu possa realmente chegar a entregar um produto, né, bem coeso e fechadinho. E aí, no que se refere à modelagem, você vai ter que fazer o quê? Você, aluno, você, professor, vai orientar aluno, né? É descrever as etapas da modelagem da nova empresa ou organização social. É aquilo, eu quero essa ideia, eu quero replicar a ideia da Celina, eu quero fazer aqui um benchmark dessa empresa, então, como é que eu vou fazer? A modelagem vai servir para o leitor entender como é que você pensou. Então, quais são as bases teóricas e metodológicas para essa modelagem? Existe, assim, quais são as áreas-chave, né, da nova empresa ou organização social? Qual o setor que ela está? Ela está no setor de serviço, de produto? Ela está no setor de marketing digital? Qual é o setor que ela está? Né? Então, isso aí vai fazer a gente entender melhor. E como bons administradores, né, qual é o propósito, a missão, visão, valores e objetivos não pode faltar, porque senão nós ficamos alheio no mar, perdido sem uma bússola, e não dá para ficar perdido sem essa bússola. É interessante porque todo o meu trabalho vai ser norteado por uma missão, por uma visão, por um objetivo, tá?
Quais são os seus diferenciais de posicionamento? Às vezes está nos valores, às vezes está na visão, às vezes está no objetivo, ou às vezes é esse conjunto de interação que acontece, tá? É muito interessante. Né? O que eu imagino que são as expectativas desse público, dos stakeholders, que são fornecedores, setor público, setor privado, parceiros de negociação, tá? Como é que isso vai se organizar? Não precisa ser grande textos, eu preciso ter isso descrito, mas não precisa ser páginas e páginas, às vezes um parágrafo você consegue disseminar isso bem direitinho, e aí sim eu entro na modelagem final, que é a descrever as etapas da modelagem da nova empresa. Então, só um minutinho, por favor, pode descer mais um pouquinho, Thalita. Então, isso, que ficou ruim aqui para eu cortar, pronto. E aí, nessa modelagem que a gente está falando, da missão, visão, valores, eu tenho o meu posicionamento. Qual é o meu posicionamento de mercado? É uma empresa mais voltada para as tecnologias e para a inovação? É uma empresa voltada mais para a criação de mercado, de produtos? É uma empresa voltada para a solução? É uma empresa voltada apenas para o diagnóstico e quem vai fazer as soluções é um parceiro? Então, esse posicionamento de mercado é muito importante. E, para isso, eu preciso entender, assim, que recursos eu tenho, financeiro, humano, social, ambiental. A minha ideia vai impactar em como, às vezes eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu não tenho um capital intelectual para desenvolvê-la, então isso inviabiliza meu negócio, inviabiliza minha ideia. Então, eu tenho uma ideia, mas eu não sei por onde começar a captar os recursos financeiros, então isso também inviabiliza, mas isso não quer dizer que o teu PPP não está certo, só está dizendo que você sabe que tem um desafio a enfrentar e que você vai pontuar esse desafio, e você vai dar possíveis soluções, é como se você usasse aqui uma SWOT, né, ou então vai usar um Canvas. A ferramenta que você vai fazer essa modelagem, você pode ter você pode escolher, né, que ferramenta você pode usar, junto com o teu professor. Existem N ferramentas de diagnóstico na administração e também na inovação, então fica muito a critério de vocês, qual é aquela que é mais familiar, ou qual é aquela que mais, em sentido de amplitude, né, atende às tuas necessidades de resposta, porque uma ferramenta é isso, é me ajudar a pensar, direcionar os meus pensamentos. Porque quando nós estamos criando algo novo, a gente tende a ter aquela tempestade de ideias, vem ideias de todos os lados, e eu preciso aí de uma ferramenta para me conduzir, para que eu não fique assim tão dispersa e acabe não chegando ao meu objetivo, tá? E tudo isso chega ao momento de você fazer assim, tá, até aqui foi isso que eu consegui, e agora eu vou dar o arremate final para este momento. É um filme que termina aqui, mas a gente entende que pode ter outras temporadas, e essas temporadas, elas vêm com outros contextos, mas às vezes o mesmo personagem, tá? Então, o grande lance, né, dos PPTs é porque são documentos que eles estão sempre em construção, não é algo fechado. E nas considerações finais, você vai dizer o quê? Identifiquei de maneira positiva os encaminhamentos necessários para desenvolver ao desenvolvimento do projeto da nova empresa, né, seja ela uma organização social ou não. E quais são os próximos passos para a validação ou implementação, né, da empresa? Ela é replicável? Ela é escalonável? Você pode agregar esse tipo de resposta nas suas considerações finais, porque é importante. Quais são os pontos de atenção para que a validação e implementação seja bem sucedida? É importante dizer, né? Qual é, em linhas gerais, a estimativa de impacto dessa nova empresa e organização? E aí, esse impacto, pensa ele no impacto social, pensa ele no impacto ambiental, pensa ele no impacto econômico, mas não só para os internos à organização, mas para aqueles que estão fazendo parte desse externo, que é a sociedade, porque isso vai viabilizar o teu projeto muito. Se você pensasse essa apresentação em forma de pitch, você teria de 3 a 5 minutos para falar todo esse trabalho para uma banca de possíveis investidores. Então, você teria que falar item a item que a gente está apresentando aqui, de uma forma que vocês vão ter tempo para escrever e para pensar, numa apresentação ao vivo ou em vídeo, para convencer uma banca de investidores a investir na tua ideia. Então, pensa, isso aqui é uma oportunidade de você maturar isso, conseguir, através dessa escrita, né, ideias, caminhos de lacunas e de ajustes, ou de ideias no sentido de potência, de excelência, em vista de que professores vão ler com essa visão, tá? E, por fim, as referências.
Então, nesse exemplo, ao meu ver, esse aqui é um momento que você tem para prospectar uma ideia, prospectar um negócio, prospectar uma solução, né? Produto ou solução ou ideia que você tem esse momento para você prospectar e validar dentro do Anagrade, tá certo? Então, fico à disposição, Thalita, muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu vou fazer aqui uma volta na estrutura dos roteiros para falar, então, sobre os materiais didáticos. E aí, respondendo também a Maria Cristina, né, que perguntou a questão da aderência à sugestão da CAPES. Aí, Maria Cristina, se você puder depois falar um pouco mais sobre o que talvez tenha gerado uma inquietação, a gente buscou o máximo possível seguir, em especial, os descritores, né, as fichas de registro propostas para cada formato de produto tecnológico. Algumas são muito específicas da pós-graduação, em termos de vinculação com uma linha de pesquisa, a instituição promotora, e nesse sentido a gente não inseriu esses itens em todos os formatos. E a gente está pensando agora numa segunda etapa com muito carinho com relação às rubricas de avaliação, porque o que a CAPES propõe em termos de itens avaliativos é complexo o suficiente para endereçar a pós-graduação, né? Não à toa. O que a gente está tentando fazer é trazer isso para uma leitura da graduação. Mas voltando aqui aos roteiros, o material didático, assim como os outros formatos, tem essa etapa aqui de registro, então a identificação do que do nome do produto, ou seguido, né, da natureza. A gente usou aqui a taxonomia a classificação da própria CAPES, então se é um produto impresso, se é um produto em novas mídias. Tem que tirar esse CD daqui, né? O CD ficou demodê, gente, vou fazer uma adaptação aqui. Se são plataformas, enfim, qual é o formato do trabalho. E aqui o item 1.3 talvez seja o item crítico. Por quê? Qual é a questão aqui do material didático? A gente está imaginando um produto que dê suporte aos fins didáticos, né, de uma determinada disciplina, no sentido, então, que facilite os processos de ensino e aprendizagem. Então, a clareza com relação à finalidade desse produto é muito necessária, muito urgente. A quem esse produto se destina? Se possível for, com todo cuidado do sigilo também, porque a gente vai passar por um processo de avaliação, né, que não é visível para as partes, a indicação da instituição de ensino promotora. Eu não falei minha filiação lá no início da minha fala, eu sou professora no IBMEC do Rio de Janeiro, e eu ensino disciplinas de gestão, na maior parte dos casos, para não gestores, né, para odontologia, para comunicação, e é muito comum, né, que os estudantes, por terem ou pouca introdução às disciplinas de gestão, ou pouca perspectiva de uso, embora elas se apliquem efetivamente ao cotidiano deles, às profissões, muitas vezes eles não têm a vivência ou o repertório necessário para navegarem as disciplinas. Então, é nesse sentido que eu entendo que os materiais didáticos, em especial nesses formatos um pouco mais recentes, têm uma possibilidade de contribuição grande para a gente também, tanto quanto para os nossos estudantes. É muito importante que isso seja co-construído. Então, essa etapa de identificação vai falar sobre o que é o produto, e aqui eu vou pedir para que vocês, por favor, se atentem a esse item 1.6. A gente tem uma questão de submissão do produto, do material didático, que precisa ser feita a partir de algum repositório. Isso vai ficar bem descrito na etapa de submissão dos trabalhos, mas o nosso pedido é para que os proponentes salvem, se é um episódio de podcast, salvem um arquivo de áudio, se é um e-book, salvem um arquivo em PDF, em um drive, e compartilhem com a gente o link para acesso, porque a gente faz o download no momento que a gente receber a submissão. E aí, da mesma forma que acontece nos outros produtos, o pedido é para que o proponente sinalize o quanto avançou em termos de adoção de tecnologias, o desenvolvimento, o grau de inovação, né, é a questão-chave aqui, qual é o impacto que se espera ter desse produto, desse material didático na instituição de ensino, dentro e fora dela, quão complexo
quais foram os arranjos necessários para que esse produto fosse proposto, quantas competências foram desenvolvidas também ou mobilizadas ao longo do caminho. Não existe um produto idealizado por nós, ou uma preferência por um outro formato, então, por favor, fiquem à vontade, sejam criativos, a gente espera que vocês compartilhem conosco também a sua trajetória no desenvolvimento desses materiais, por isso o roteiro também mais enxutinho, porque ele é descritivo de um produto que está ali sendo entregue, né, com alguma, se não materialidade, mas com algum transbordamento para além do próprio relatório. Então, a segunda etapa de desenvolvimento técnico é um relato de como foram os procedimentos, quais e como se deram os procedimentos. Então, como o material foi planejado, qual foi o roteiro adotado, e, literalmente, né, quais foram as etapas. Eu estou pensando, por exemplo, em um vídeo, um mini documento, eu vou me ater aqui ao exemplo do podcast. Eu tenho uma turma de odonto que é de uma disciplina chamada autodesenvolvimento, uma disciplina de primeiro período. E o que eles têm mais dificuldade de articular, como qualquer estudante, eu mesma tinha na minha graduação, é porque eu escolhi essa profissão e que eu espero fazer daqui a 4, 5, 6 anos. Onde eu quero estar? Não sei, estou vivendo o presente. Então, parte do exercício com eles, no planejamento, foi de pedir para que eles construíssem um roteiro considerando como vinha sendo a experiência deles até ali, é uma disciplina ali que, a esse ponto, a gente estava na metade do semestre, como eles tinham entendido a transição do ensino médio, ou de uma etapa já terminada a escola, né, o ensino médio fundamental, para a universidade. A partir dali, a partir das disciplinas com que eles já tinham tido alguma vivência, como vinha sendo a adaptação a elas, quais deixavam mais ou menos confortáveis, a interação com os professores, a gente usou isso como ponto de partida para a elaboração do roteiro. Então, características técnicas do produto, se um e-book, qual é a paginação, qual é a construção, quais são as editorias, né, ou as seções, se um vídeo, qual é a temporização, existe uma outra etapa crítica, como esse material pode ser ajustado, se passou por algum tipo de teste, o que houve de resultado desses testes, o que há de possibilidade de melhoria, se não, como essa testagem poderia ser feita. E o mais são as bases teóricas que suportaram, empíricas, né, naturalmente, que suportaram a construção desse PTT. Quais foram as minhas referências para a elaboração desse material? E isso segue com uma reflexão deles também com relação à expectativa de impacto disso, de impacto desse produto e das referências. Vou migrar, então, aqui para a última sessão, que diz respeito à avaliação de políticas. Professora Celina, professor Diogo, professora Manolita, se quiserem também me interromper, fiquem à vontade. A gente imaginou políticas, não necessariamente políticas públicas, então a gente manteve o termo aqui sem essa adjetivação, para que os proponentes fiquem à vontade para também avaliarem políticas corporativas, por exemplo, uma política de um código de conduta, ou, por exemplo, uma política de cargos e salários, uma política de carreiras, e, naturalmente, políticas públicas, e essa avaliação, então, que é muito urgente e necessária. Bom, a primeira sessão também dá conta da identificação da política avaliada, pensando essa identificação a partir, né, dos critérios de escolha dessa política, porque eu decidi avaliar essa política, a quem ela se destina, quais são as suas características, em que momento ela foi formulada, implantada, quais são as fontes de normas, né, o que ancora essa política e dá legitimidade a ela. E, novamente, essa reflexão sobre os avanços tecnológicos, impacto e complexidade, dessa vez aplicados à política em questão. A segunda sessão diz respeito, como no roteiro que a professora Celina apresentou, diz questão à etapa de diagnóstico. E aqui a gente juntou as duas etapas de diagnóstico e de proposição, de apresentação de resultados, porque a gente entende que, dependendo do método de avaliação, especificamente no caso da administração pública,
talvez essa construção, a narrativa dela seja mais fluida se feita conjuntamente. Então, quais são os objetivos dessa avaliação, quais são os referenciais, as bases teóricas e metodológicas para que ela tenha sido feita, de que maneira os dados, as fontes, na verdade, foram selecionadas, os dados foram coletados e principalmente analisados ou tratados. Foram tratados mais quali ou quantitativamente, a partir de que abordagem, a partir de quais métodos. Essa informação é preciosa para que a gente consiga também, do lado de cá, fazer uma avaliação que seja justa, que seja proporcional à sugestão. Quais são os potenciais ganhos, né, ou perdas dos participantes dessa política, tendo em vista o diagnóstico que se gerou dela, e quais são os espaços ou os gaps, se a gente quiser fazer uma leitura aqui mais dada aos artigos acadêmicos, que sustentam uma possível proposta de melhoria. Quais são os espaços de melhoria? Acho que é esse aqui o ponto para a gente. A gente segue com as considerações finais, nós resgatando aqui, né, o ponto de que o relatório é a avaliação da política, não é a proposição de uma melhoria ou a proposição de uma nova política, mas nas considerações finais a gente gostaria muito que fossem identificados apontamentos futuros, no sentido de quais outros critérios poderiam ser utilizados para que essa política fosse analisada em mais detalhes, com algum refinamento, quais eventuais encaminhamentos para melhorias ou proposições poderiam ser feitos, naturalmente não com detalhes, como no caso que o professor Diogo apresentou, de melhoria de processos, mas aqui em linhas mais gerais. Tem um item aqui que para a gente é bastante significativo também, e a gente ficou pensando bastante sobre ele. Houve ou haverá um encaminhamento dessa avaliação para os agentes públicos ou privados envolvidos, dado que houve um esforço, uma mobilização para a avaliação dessa política, espera-se que ela seja encaminhada para alguém? Se sim, de que maneira? Ou se essa reflexão não havia sido feita inicialmente, será que talvez agora possa ser? E talvez esse seja todo o ponto aqui dos PTTs, né, dos produtos técnicos e tecnológicos. Boa parte, eu já estou me encaminhando aqui para um fechamento, porque esse roteiro se encerra com as referências, boa parte do que a gente produz com os nossos estudantes tem desdobramentos possíveis para a produção dos PTTs. O professor Thomas Wood, uns anos atrás, fez uma provocação interessante, né? A gente não tem dificuldade em pensar, como área, como administradores, em pensar produtos aplicáveis ou temas aplicáveis de pesquisas, mas a aplicação efetiva do que a gente produz, e que é um esforço tão grande de pesquisa, de estudo, de envolvimento, de dedicação de tempo e energia, muitas vezes fica encapsulado no texto, e o texto tem todo o seu valor, até do ponto de vista discursivo, se a gente quisesse imaginar, né? Mas quais seriam, talvez, desdobramentos possíveis do que a gente vem pesquisando? Minha pesquisa de doutorado, eu tenho discutido com a professora Manolita muito sobre a questão do letramento digital. Bacana, assim, então, quando chegar lá no final, eu vou ter uma conclusão disso, mas como efetivamente eu devolvo à sociedade, aos meus parceiros, aos meus estudantes, ao meu contratante, algo que talvez seja de interesse coletivo, que facilite, de alguma maneira, a operação acadêmica, né, um dia em sala de aula. E aí, isso para dizer que talvez boa parte do que a gente já tenha considerado em outros momentos, que talvez seja produto de submissão para os outros temas da própria Anangrade, talvez tenha um desdobramento possível para o tema 12. Então, fica aqui o nosso convite. Eu agradeço muito, faltam 4 minutinhos para a gente chegar ao meio-dia, a gente tem 38 participantes, e eu sei que para um sábado, num período de encerramento de semestre, é uma entrega grande, a gente fica muito, muito feliz. Novamente agradeço a participação de vocês, a professora Manolita, a professora Celina, o professor Diogo, que tão gentilmente recebem, né, a cada um de nós no tema 12. Nós estamos à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, quaisquer perguntas, e elas vão ser insumos assim, muito, muito, muito preciosos. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento,
Lembrando, pessoal, que a lista de presença está compartilhada aqui no chat pelo Anderson. Por favor, não deixem de responder a ela. Muito bem. Pessoal, eu entendo que o volume de informação que foi passado é muito grande. É muito grande, vocês já estão um pouco cansados. Então, a ideia é o seguinte, eu acho que a Thalita poderia disponibilizar esse material, né, para todos aqui presentes, todos e todas, e abrir um espaço de diálogo, talvez mediado pelo Anderson. Um espaço de diálogo em que vocês pudessem se manifestar. Eu queria salientar 2 pontinhos. O primeiro, isso não é uma camisa de força, muito pelo contrário, são pontos de partida que poderiam ser inspiradores para os estudantes que entendemos mais inexperientes pudessem trilhar bons relatórios, né? Então, que isso fique claro. E o segundo, frente ao nosso desejo de ter uma equipe de avaliadores bastante afinados, pensamos em trabalhar com os professores vinculados ao mestrado profissional. Então, se eventualmente algum professor vinculado ao mestrado profissional ou algum estudante de doutorado que fez mestrado profissional desejar colaborar com as avaliações, por favor, entre em contato, né? Entre em contato com a Angrade. Eu acho que a próxima etapa do nosso processo, além de ouvi-los, né, de dialogar com vocês, para que a gente tenha instrumentos bastante refinados, pessoal, desenvolver as rubricas, né? Entendemos que para um trabalho como esse é importante o avaliador ter rubricas e o autor receber esse material para saber exatamente quais os pontos fortes e os pontos que mereceriam alguma melhoria. Coloco para vocês outro lembrete, tivemos oportunidade de recentemente receber a professora Maria Carolina Conerreiro, que trabalha, por sinal, com o professor Sadal, na FEI, e ela nos ajuda com o Fast Track. E tivemos a preocupação de dialogar com editores que publicam esse tipo de produção, né? Então, fiquem tranquilos que os trabalhos desenvolvidos nesta modalidade também serão prestigiados pelo Fast Track. Então, tentamos circularmente atingir todos os pontos, montar uma equipe interessante e interessada sobre o assunto, no caso aí liderada pelo professor Zagallo, que está numa disciplina internacional e não pôde estar presente conosco hoje, junto com a Thalita, com o Diogo, com a Celina e com a professora Helenice, que entendi que está aqui presente, se ela quiser dar um oi para o pessoal, é muito bem-vinda. Vamos agora partir para a organização de pareceristas que tenham identidade com esse tipo de produção, pessoal. Não pode ser um profissional que esteja com a mente voltada para artigos acadêmicos, os critérios e a dinâmica do trabalho é outra. Como os mestrados profissionais, de um modo geral, têm a expectativa de levar os mestrandos à produção, né, de trabalhos técnicos e tecnológicos, achamos que a identidade original está aqui, né? Então, seriam muito bem-vindos. Eu acho que é um pouco isso, e imagino que o silêncio aqui se deva à quantidade de informação que foi compartilhada pelo Diogo, Thalita e Celina. Então, gente, o diálogo está aberto, se comuniquem com a gente, qualquer sugestão é bem-vinda, tentaremos utilizar o máximo possível, mas quero dizer para vocês, esse material apresentado, ele já foi muito azeitado, como a Thalita disse, a 7ª versão de um processo que a gente vem respeitando e que passou pelos nossos conselheiros, né? A gente tem um conselho aqui que nos orienta, que é formado por pessoas como o professor Reinaldo, da Mackenzie, a professora Flávia, da Rural do Rio de Janeiro, e esqueci o terceiro nome, gente, me ajudem. O professor Gustavo. O professor Gustavo, que é de Volta Redonda. Volta Redonda.
Exatamente. Então, são os 3 profissionais que têm dialogado estreitamente com a gente, várias comunicações, várias sugestões. Então, eu diria que a nossa insegurança hoje é menor, né? Não que estejamos totalmente seguros, pessoal, porque eu acredito que todos os documentos educacionais são absolutamente vivos, ou seja, só com o uso a gente vai conseguir lapidar e lapidar e lapidar, e para isso a gente conta com a comunidade acadêmica que vocês aqui representam, né? Professora Posso Heloísa, dar uma fala? Opa, desculpa. acho que a professora Heloísa levantou a mão. Isso. Não, então, que eu gostaria, assim, mais uma outra questão, né? Eu estou desenvolvendo, a gente está desenvolvendo algumas ações, né? Junto com prefeitura, etc. E eu tinha interesse em publicar isso como um produto tecnológico. A gente fez uma análise, mas vocês estão falando de produção de aluno. Aí eu fiquei agora em dúvida se esse tipo de produção que a gente fez, que a gente ajudou a discutir uma política pública, como é que, se essa metodologia também vale para a gente transformar isso em conhecimento, publicizar essa nossa ação? Pois é, professora, eu sei que inicialmente pode parecer um pouco restritivo, mas o que é que acontece? Quando nós tivemos a ideia de acolher no Enangrade trabalhos técnicos e tecnológicos, a insegurança foi muito grande, porque para a gente era um mundo novo, totalmente novo, e todas as pessoas com quem a gente conversou diziam a mesma coisa: a gente está dando os primeiros passos nessa direção. Então, o que pensamos? De adotarmos como um momento de aprendizagem, quase como um piloto, né, com todas essas cautelas que a gente tem tido, mas ainda como um piloto, no Enangrade Júnior. O Enangrade Júnior, inclusive, é coordenado pela professora Isabela, aqui presente. Por que o Enangrade Júnior? Porque o Enangrade Júnior é uma combinação felicíssima entre estudantes e professores orientadores, né? Não existe no Enangrade Júnior a possibilidade do estudante publicar sem o orientador. É impossível, né? Já no Enangrade Pleno, na maioria das vezes, são professores com professores, né? Então, não existe, portanto, esse diálogo tão fino com o estudante que a gente tanto prestigia. Então, se o seu trabalho puder ser associado a uma equipe que envolveu o estudante, super bem-vindo, né? Mas aí eu diria para você, o primeiro autor é o estudante. Aí você viria como uma orientadora, como uma mentora, como alguém que deu todas as condições necessárias para esse trabalho ser desenvolvido. Mas aqui eu diria que o nosso protagonista é o estudante, e que, de alguma forma, ele revele o que aprendeu com seus orientadores, com seu orientador. Essa é a ideia. Acredito, pelos passos que a gente está dando, que a partir de 2022 a gente abre tanto para o pleno quanto para o júnior, porque aí a gente já aprendeu um pouquinho e quero acreditar que a gente vai estar seguros para dialogar com professores e com o grau de expectativa que um professor tem. A explicação é essa, professora. Ah, tá bom, mas assim, esse formato é aceito em algumas revistas, né? Sim, claro. Tá. E você acha que esse tipo de formato também se enquadraria para as expectativas das revistas? Sim, essa professora, estrutura que vocês desenvolveram, que eu achei muito interessante, me faltava justamente isso. Como é que eu coloco isso num formato de comunicação, sabe? Que tenha Sim. minimamente uma estrutura organizada. Sim, eu posso te dizer com toda sinceridade que os trabalhos técnicos e tecnológicos, eles estão começando a ocupar espaço nos periódicos acadêmicos. A gente está começando esse diálogo, e talvez quem tem pressionado mais o mercado editorial para isso são os mestrados profissionais e, em pouco tempo, os doutorados profissionais, né? Uhum. Então, o mercado editorial precisa se acomodar, né, a esse tipo de produção e valorizá-lo, né? Temos aí vários professores que são entusiastas dessa produção, acredito que é o seu caso. Então, já temos vários periódicos acadêmicos qualificados, reconhecidos,
que publicam. Isso foi levantado, acho que o Anderson já tem uma peça de divulgação com a lista de periódicos que nos ofereceram fast track, e eu acho que a gente está beirando aí os 40, professora. Entre eles, como nos comunicamos com editores que publicam esse tipo de trabalho. Então, fique tranquila que os melhores trabalhos nessa linhagem será indicado para os periódicos que têm essa declaração no conceito editorial. Obrigada. Imagine, é um prazer aqui responder as dúvidas. Pessoal, a gente já é 12:07, eu não quero mais tomar o tempo de vocês, porque acho que aí seria um abuso, literalmente. Eu só tenho aqui a agradecer a todos e a todas, mais uma vez, particularmente a Thalita, a Celina, o Diogo, que fizeram todo esse trabalho acontecer. Foi um momento muito especial para a gente, aprendemos muito juntos. Esse diálogo com a CAPES é fundamental, gente. Nós vivemos num ambiente educacional regulado, e quanto mais a gente se inspire pelas instituições que, de alguma forma, regulam, né, a nossa produção, mais eu acho que a gente tem chance de fazer um trabalho reconhecido pela nossa comunidade. Então, é por isso que esse diálogo vertical e horizontal é fundamental. Não tenha isso como subimos a régua para a produção de mestrandos e doutorandos, de forma alguma, simplesmente queremos estar alinhados com o que há de melhor, né? E quem já pensou sobre isso, a Angrade não é um primo pobre dessa relação, a Angrade simplesmente tem uma liderança dentro de cursos que estão do Iapoque ao Chuí. Por sinal, adorei os diferentes sotaques, né? Se vocês prestarem atenção, a Celina, a Thalita e o Diogo têm sotaques muito próprios. É muito bom a gente ver o Brasil representado aqui. E, gente, para mim, com todo respeito aos nossos colegas da graduação, não há diferença, ou seja, o trabalho é o mesmo. O que vai variar no trabalho é o grau de complexidade que se imprime a cada uma das peças. Mas eu diria que o trabalho precisa ser qualificado para a gente se aproximar, né, tanto de setores públicos quanto particulares, e, de alguma forma, haver um diálogo em que todos saiam ganhando, né? É o tal ganha-ganha. Eu vou deixar aqui para a Isabela concluir, né, a nossa atividade de hoje, já que ela é aí a responsável pelo Enangrade Júnior, né? E é uma colega que eu sei que tem uma batalha grande nessa conquista que a gente tem feito, principalmente nos últimos 3 anos. Bom, obrigada, professora Manolita. Dizer que realmente eu estou aqui emocionada. Por isso que eu até pedi a fala antes para poder encerrar. Primeiro, eu quero dizer que o que a gente viu hoje é a concretização de um sonho da professora Manolita aí, que a gente tem acompanhado há anos, né, professora Manolita? Se falhar aqui um pouquinho é porque o vento hoje aqui está forte, a internet está bem complicada. Mas eu acho que, além de dar os parabéns pelo que a gente viu hoje, essa produção de material, foi o aceito do desafio, né? De toda a equipe que está aí com a professora Manolita aqui hoje, né? Thalita, Celina e o Diogo, né? Que eu não quero deixar de falar de ninguém, mas a professora Manolita, em menos de 2 meses, veio com essa questão, e a gente tem que trazer algo para a graduação, mantendo o mesmo nível, entendendo que é a graduação e que você pode ter excelentes trabalhos, e a gente já estava vivenciando isso há muitos anos, né, professora Manolita? Trabalhos de alunos com uma qualidade impecável, vindo com seus professores. E, nossa, o que eu assisti aqui hoje, parece que a equipe da Manolita, da professora Isabela, que eu ia vendo a graduação, eu ia vendo a produção dos professores com seus alunos em sala de aula, e dizer que, para mim, hoje foi um aprendizado maravilhoso, e acho que é a concretização de um sonho, e com certeza agora só precisa chegar, né, para os nossos professores, para os nossos alunos, e eu sei que vai ficar o gostinho da Heloísa para o próximo ano, que o Pleno vai querer estar junto o ano que vem, mas vocês estão trazendo aí um enriquecimento para o Júnior, que é um merecimento para o nosso Anangrade, fortalecimento da nossa graduação, e para todos nós, né, vamos concluir muito, que temos pela paixão da docência e pelos nossos alunos e pelo curso de graduação em administração. Então, eu quero desejar um excelente final de semana a todos,
e mais uma vez deixar aqui os parabéns a toda essa equipe que aceitou esse grande desafio em tão pouco tempo, né, professora Manolita? E com tanta qualidade. Eu até fiquei pensando assim, eu queria dizer para a Thalita, né? Realmente ela disse, meu Deus, eu fui olhando a Thalita, eu disse, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, Thalita. Ah, que isso. Eu também. Isso eu. Nossa, falando assim, veio um modelo, sabe? Nossa, lógico, não, claro, Celina, Diogo, mas a Thalita foi trazendo assim algo que a gente foi se inspirando, né? Uma jovem. Eu disse, nossa, a gente vê aí que a gente tem muita esperança para a docência, para a graduação, né? E para o nosso país como um todo aí, que merece muito crescimento. Obrigada. E estou junto com vocês, o que vocês precisarem, estou sempre à disposição, não tem hora. A professora Manolita sabe, às vezes eu não estou tão presente assim nas mensagens, mas eu estou 24 horas ligada, então deixar aqui toda a minha disposição para tudo que vocês precisarem. Muito obrigada, Isabela. Obrigada. Pessoal, é com muito pesar que eu me despeço, mas eu sei que a gente tem ainda, principalmente as meninas aí, o sábado é fundamental para a gente organizar a vida. Gente, meu sincero agradecimento a todos, um bom final de semestre, bom descanso, boas férias e até agosto. Gente, a submissão é dia 5 de agosto, por favor, né? Anime aí os corações dos professores, dos estudantes. 40% das submissões dos 2 últimos Enangrades é no Enangrade Júnior, isso é uma vitória, né? Os estudantes da graduação serão os mestrandos e os doutorandos do futuro, a gente precisa investir nesse pessoal, eles têm muito talento, muita criatividade, muita energia, então é o nosso futuro, né? Então, anime esse pessoal para estar junto com a gente, o congresso vai ser tanto tem a possibilidade de uma participação online quanto presencial, então aqueles que preferirem apresentar seus trabalhos à distância terão espaço para isso, aqueles que quiserem viver o congresso presencialmente também terá essa possibilidade. Essa nossa luta é mais para que, no momento que a gente está vivendo de tantos desafios financeiros, a gente democratizar esse acesso o máximo possível. Então, conto muito com vocês, apoiando os professores e os estudantes para desenvolverem seus trabalhos e apresentarem no Enangrade. É uma comunidade muito bonita, muito emocionada, muito comprometida, com uma graduação de qualidade, com espírito científico aguçado, para que a gente possa entender esse mundo na sua complexidade e sermos sujeitos dele. A transformação não ocorre por palavras, a transformação ocorre pela ação. Então, é isso que eu desejo a todos. Um grande abraço para vocês.